Nessa aula vamos falar sobre o conjunto dos números inteiros, certo? Na aula anterior nós falamos sobre o conjunto dos números naturais e vimos lá que os números naturais são os números que a gente utiliza para efetuar a contagem. Exemplo, o 0, que representa a ausência de objetos, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Só que todo número natural ele é inteiro, certo? Então, inicialmente, antes de apresentar o conjunto dos números inteiros, vamos fazer uma relação, isto é, uma lista dos números inteiros, ok? Os inteiros incluem o que a gente vai chamar de inteiros negativos. Então, eu vou começar com a reticência do lado esquerdo, indicando que a lista ela é infinita para a esquerda, certo? E aí, se eu começar a escrever a partir do menos 3, aí ele vai ser seguido pelo menos 2, o menos 1, o 0, aí que vem seguido pelo 1, 2, o 3 e assim por diante. Aí percebam que do 0 para a direita, incluindo o 0, eu tenho os números naturais, certo? Que a gente já estudou. E do menos 1 para lá é o que é novidade, que são os inteiros que a gente chama de inteiros negativos, que são esses que tem um sinal de menos na frente. Aí percebo que a lista ela é infinita para a direita e vai ser infinita para a esquerda. Aí esses são os números que a gente chama de números inteiros, ok? Você tem o 0, também conhecido como nulo. Aí você tem os inteiros positivos, que é a partir do 1, porque o 0, ele em termos de sinal, ele nem é positivo, nem é negativo, certo? Aí você tem aqui os números positivos, à direita do 0, e à esquerda do 0 você tem os inteiros que são os inteiros negativos, tá? Aí, o que seria o conjunto dos números inteiros? Vai ser eu pegar essa lista aí e colocar entre chave, certo? Aí, para isso, a gente tem que estabelecer inicialmente uma notação para representar o conjunto dos números inteiros. Aí, a gente representa por um Z que tem uma barrinha assim, certo? Então, esse é o símbolo, que é universal, para representar o conjunto dos números inteiros. Então, se eu quiser escrever o conjunto dos inteiros, né, eu começo abrindo chave, aí reticência para indicar que é infinito para a esquerda. Aí lá eu vou ter o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, seguido de 1, 2, 3 e assim por diante. Então esse é o conjunto que é denominado de conjunto dos números inteiros, ok? Uma coisa que você deve observar é que lá no conjunto dos números naturais existia um princípio chamado de princípio da boa-ordenação, que dizia que qualquer subconjunto não vazio de números naturais continha um menor elemento, certo? Esse princípio ele não vale para os inteiros. Por quê? Porque o conjunto dos inteiros, como ele é infinito para a esquerda, dependendo do subconjunto que eu pegue, ele pode ter o menor elemento ou não. Então, o princípio da boa ordenação, ele não vale no conjunto dos números inteiros, né? Porque lá, enquanto o conjunto dos números naturais, ele é infinito apenas para a direita, o conjunto dos inteiros ele é infinito para os dois lados. Aí por isso que não vai funcionar o princípio da boa ordenação nesse conjunto, ok? Eu vou também, após ter apresentado aí o conjunto dos números inteiros, eu vou apresentar alguns subconjuntos importantes desse conjunto, certo? Por exemplo, se eu escrever o símbolo que representa o conjunto dos inteiros com asterisco, esse asterisco vai ter o mesmo significado que ele teve lá nos naturais, que foi a ausência do 0. Então aqui você vai ter os inteiros que a gente chama de inteiros não nulos. Então você vai ter o menos 3, o menos 2, o menos 1, não tem o 0, e aí vai ter 1, 2 e 3, e reticência, ok? Aí isso aí são os inteiros não nulos. Se eu escrever o símbolo dos inteiros
com um sinal de mais assim, ok? Às vezes é escrito em cima, tá certo? Isso aqui são os inteiros, cuidado para não dizer que é inteiro positivo, certo? Porque como esse conjunto aí, ele tem zero, e zero nem é positivo nem é negativo, eu não posso ler como inteiro positivo. A gente lê como inteiro não negativo. Mais adiante eu vou escrever a notação e o nome dela, certo? Mas aqui seria o conjunto dos inteiros não negativos. Aí não negativo significa o quê? Tudo que é não negativo faz parte desse conjunto. Tudo que eu digo inteiro, certo? Então o zero é não negativo, ele faz parte. E os inteiros positivos, que eles são não negativos, certo? Então faria parte o 0, 1, 2 e 3. No caso, fazem parte desse conjunto o 0 e os inteiros positivos. Aí observe que esse conjunto ele é igual ao conjunto dos números naturais, tá? Agora, se eu quiser fazer menção aos inteiros positivos, aí eu escrevo esse mesmo símbolo, Z+, só que eu devo dizer que não tem um zero, aí é só colocar um asterisco aqui. Então, Z mais asterisco são apenas os inteiros positivos. Então, você vai ter o 1, o 2, o 3 e assim por diante. Não tem mais o zero, ok? Analogamente a isso, você vai ter o Z-, que seria inteiro não positivo, isto é, vai ter o zero e todos os inteiros negativos. Então, teria o -3, -2, -1 e mais o zero, certo? Aqui você vai ter, se quiser representar os negativos, Z- asterisco. Aí Z- asterisco vai ser formado apenas pelos inteiros negativos, que no caso é -3, -2, -1. Ok? Então, esses são os principais subconjuntos, né, do conjunto dos números inteiros. Claro que eu posso estabelecer, já que o conjunto dos números inteiros ele tem infinitos elementos, eu posso estabelecer infinitos subconjuntos. Mas aí eu destaquei aqueles que são importantes, certo? Agora vamos dar nome a essas notações que eu utilizei, tá certo? Então, o Z, ele vai representar o conjunto dos números inteiros. Seria o conjunto de todos os inteiros. Ou simplesmente conjunto dos inteiros. Aí, se eu escrevo Z asterisco, eu vou omitir a palavra conjunto, certo? Mas entenda que tudo aí vai ser conjunto. Aí aqui seriam inteiros não nulos. Se eu escrevo Z+, aí Z+, é inteiro não negativo. Ou seja, nesse conjunto você tem o zero e todos os inteiros positivos. Se eu escrever Z+ asterisco, aí isso aqui eu leio como inteiro positivo, porque não tem mais o zero. Analogamente, eu tenho Z-, que é inteiro não positivo. Aí entenda, quando eu digo inteiro não positivo, vai ter o quê? Vai ter os negativos e mais o zero, conforme eu já apresentei na página anterior, certo? E se eu olhar para Z- asterisco, aí eu retirei o zero, ficando apenas os inteiros, negativos.
Pronto, então a gente tem aí o nome de cada notação, certo? Eu gostaria também de citar algumas observações, então note que a primeira delas é que se a gente voltar lá no conjunto original, no conjunto dos números inteiros, né? A gente vê que os números naturais são elementos do conjunto dos números inteiros, né? Então eu posso dizer que o conjunto dos números naturais é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. Então vamos escrever isso. E aí, para dizer que o conjunto dos naturais é um subconjunto do conjunto dos números inteiros, eu posso usar a relação de inclusão. Então n está contido em z, ok? Eu posso representar isso por uma figura para que fique mais claro, usando o diagrama, certo? Então, se eu construo aqui um diagrama representando o conjunto dos números naturais e outro aqui por fora representando o conjunto dos números inteiros. Então, o que a gente tem aqui é que o diagrama mais interno, ele representa o conjunto dos números naturais, enquanto que esse mais externo, ele representa o conjunto dos números inteiros. Aí a gente nota que existem números inteiros que não são naturais, né? Que são os inteiros negativos, que ficariam nessa parte intermediária, ok? Então, o conjunto dos números naturais é subconjunto do conjunto dos números inteiros. Outras observações é que, se você pegar z+, e fizer a união com z-, isso resulta no conjunto dos números inteiros. E se você fizer a interseção de z+ com z-, a única coisa que esses dois conjuntos vão ter em comum é o zero, certo? Então vai dar o conjunto unitário formado apenas pelo zero, ok? Basta voltar lá em cada conjunto, quando eu destaquei cada subconjunto desse, que você vai perceber que o que z+, e z- tem em comum é apenas o zero. E quando é feita a união dos dois, vai dar o conjunto de todos os números inteiros. Agora, se eu fizer a interseção entre z+, asterisco, ou seja, ser um inteiro positivo com inteiro negativo, aí essa interseção dá um conjunto vazio, ou seja, esses dois conjuntos aqui, eles não têm elemento em comum, certo? E outra coisa que a gente notou durante a exposição desses subconjuntos é que o conjunto z+, que é inteiro não negativo, ele é igual ao conjunto dos números naturais, ok? Então, isso são observações importantes que a gente deve conhecer sobre esse subconjunto do conjunto dos números inteiros, ok? Agora, quanto às operações que a gente pode definir dentro dos inteiros, tá? Porque quando a gente estudou o conjunto dos números naturais, a gente viu que lá só é possível realizar duas operações, a adição e a multiplicação. Entenda que dizer que lá só podem ser realizadas essas operações quer dizer que está garantido que a adição de números naturais dá sempre natural e que a multiplicação de números naturais dá sempre um número natural. Já a subtração de dois naturais nem sempre dá um número natural. E a divisão também. Quando eu divido dois números naturais, nem sempre dá um número natural. Então, aqui no conjunto dos números inteiros, se eu só tenho os números inteiros, a gente poderia definir três operações aqui. A gente poderia definir a adição, certo? Se eu adicionar dois números inteiros, eu sempre vou ter como resposta um número inteiro. Então, aqui vai estar definida a adição, certo?
Aqui vai estar definida a adição, isto é, se você pegar A e B sendo inteiros e você adicionar A mais B, vai resultar no número inteiro. Então, A mais B vai pertencer a Z também, ok? Você pode fazer a subtração. A subtração entre dois números inteiros, a resposta é também um número inteiro. Então, se você pega A e B pertencentes a Z e faz a diferença em qualquer ordem, essa diferença vai ser também um número inteiro, certo? E a multiplicação também está definida, ou seja, a multiplicação de dois números inteiros resulta no número inteiro. Então, a multiplicação está definida também nesse conjunto. Então, se você pega A e B pertencente a Z e faz a multiplicação deles, o resultado dessa multiplicação é também um número inteiro. Já a divisão entre dois inteiros nem sempre dá um número inteiro. Por exemplo, quando você pega o número 1, o inteiro 1, e divide por 2, isso dá 0,5, que não é um número inteiro, tá? Então, no conjunto dos números inteiros, estão definidos apenas adição, subtração e multiplicação. Tá ok?